Brasília, 9:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na rede CBN, nós temos informação direto do Ceará, já que tivemos a segunda noite de violência em Fortaleza. Bom dia, Eduarda Talice. Bom dia. Tenho sim informações atualizadas, mas 3 atentados contra ônibus ocorreram logo no início da manhã de hoje. A informação é do diretor de operações do Sindônibus, João Luiz Maciel. Ele confirmou que um dos casos foi no bairro Bom Jardim, aqui em Fortaleza, e que as 2 outras ocorrências ainda estão sendo apuradas. Bom, aí por causa dessas ocorrências de hoje mais cedo, que já se somam entre todas as ocorrências ocorridas desde a noite da quarta-feira, mais de 40 ocorrências. São contabilizadas ocorrências contra prédios públicos, prédios privados e também ataques a ônibus. Por causa desses 3 ataques, o sistema de transporte da capital está operando pela manhã de hoje com apenas 30% da capacidade de frota. A situação está bem complicada. Essa frota está sendo acompanhada com forças policiais, forças da segurança estadual, e os terminais de ônibus aqui da capital estão completamente lotados. Um dos mais lotados é o terminal do Antônio Bezerra. Ele é o terminal que recebe pessoas da região metropolitana de Caucaia que chegam ao terminal e não conseguem acessar os ônibus para chegar aos locais, para os locais de trabalho, enfim. As paradas de ônibus estão completamente lotadas e muitas pessoas não estão conseguindo fazer o traslado. O metrô, a linha de metrô está funcionando de forma tranquila, mas ela faz uma linha bem mais reduzida do que normalmente a frota de ônibus. Ainda hoje pela manhã, ontem o governador Camilo Santana fez anúncios de aumento das forças de segurança, mas hoje ele ainda não fez nenhum pronunciamento, principalmente em relação à decisão aí do ministro Sérgio Moro do não envio da Força Nacional ao Ceará. Portanto, as informações da Eduarda Talice, conversando conosco direto de Fortaleza, alguns ouvintes escrevendo para cá, que também estão nos acompanhando de Fortaleza e contando essa mesma situação. Sem transporte coletivo, foi o caso da mensagem do nosso ouvinte José Francês, que é professor e hoje enfrentou problemas para chegar até a escola, porque não tinha transporte. Quando chegou por lá, escola fechada. Ao longo da nossa programação, outras informações a respeito da situação em Fortaleza. 9:05. Daqui a pouquinho. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. O Povo no Rádio. Hoje com Ítalo Coriolano. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. Você está na Rádio Povo CBN, FM 95,5 e na AM 1010. E vamos aos destaques do programa de hoje. Crime organizado mantém ataques na cidade de Fortaleza e região metropolitana. Ministro Sérgio Moro negou o envio das tropas da Força Nacional, mas disse que o Ceará terá apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Já são mais de 40 ataques contra prédios públicos, empresas privadas, transporte público e viaturas. Nos casos mais graves, um casal de idosos e um motorista de ônibus ficaram feridos. Um policial também foi atingido quando tentava impedir criminosos de atearem fogo no fotossensor. Um bandido morreu. Carga de 5 toneladas de explosivos foi roubada há 2 semanas em Aquiraz.
eles podem ter sido utilizados no atentado contra o viaduto da BR-020, uma das pilastras ficou bastante deteriorada. A situação também trouxe problemas para quem depende do transporte público. Várias pessoas estão nas paradas de ônibus tentando chegar aos seus locais de trabalho. Os terminais também estão lotados. E eu vou agora com Duda Talice. Vamos com mais informações aqui sobre a situação da capital e cidades da região metropolitana. Exatamente, Ítalo. A situação está bem complexa, porque as pessoas elas não estão conseguindo transitar pela cidade, né? A gente está recebendo informações de vários ouvintes falando dessa dificuldade de tráfego. A gente acabou de confirmar aí mais ataques. Além disso, a gente tem aqui outra situação. Um ouvinte nosso aqui que acabou não mandando a identificação dele, é o Paulo André. Ele fala que, devido aos ataques, o serviço de coleta de lixo também chegou a ser afetado. No Monte Castelo, a coleta que normalmente seria na quinta-feira foi afetada. O que a gente tem aí nessa dificuldade? A gente está com uma dificuldade muito grande na locomoção. E além dessa dificuldade na locomoção, a gente tem também aí dificuldade, por exemplo, mototaxistas estão cobrando preços mais altos, os aplicativos de transporte particular também estão com preços muito altos, e aí está tendo essa tentativa de normalizar. A gente está com 30% só do tráfego normal com escolta policial. Ítalo. Obrigado, Duda. E agora nós vamos ao vivo com a repórter Rose Serafim. Ela está lá no terminal do Siqueira, né? Um dos maiores aqui da capital e que traz esse fluxo, né, de trabalhadores da região sul da cidade aqui para a região do centro e da aldeota. Rose, muito bom dia. Que informações você traz para a gente? Bom dia, Ítalo. Aqui no Siqueira e no terminal da Parangaba, os ônibus estão funcionando numa espécie de permuta. Algumas empresas não estão funcionando. Aqui no Siqueira as empresas estão funcionando normalmente, mas no terminal da Parangaba 3 empresas não estão colocando os ônibus para funcionar hoje. E o que é que os ônibus profissionais de ônibus estão fazendo? As linhas, as filas que estão maiores, quando chega uma linha, eles colocam essa linha para operar na linha que tem mais gente esperando. O Sim de Ônibus informou que só estão operando com 30% da frota. A movimentação, antes de vir para o Siqueira, eu passei às 7h30 lá no terminal da Parangaba. E a movimentação nos 2 terminais está muito abaixo do que normalmente ocorre nesse horário da manhã. Aqui no terminal do Siqueira, por exemplo, algumas pessoas os profissionais estão deixando que as pessoas entrem gratuitamente por conta que muitas pessoas já saíram do terminal pela demora na espera dos ônibus. Eu conversei aqui com alguns usuários. A Deisiane da Chagas, ela é atendente, ela veio de moto até o Siqueira, lá do Aracapé, e ela já está há 30 minutos esperando aqui no Siqueira, e ela quer ir lá para o Antônio Bezerra. A informação que ela obteve de uma amiga que está lá no Antônio Bezerra agora é de que o terminal está fechado. O Antônio Gomes, ele é carteiro, ele também está esperando o ônibus do Antônio Bezerra, e ele só conseguiu chegar rápido aqui, porque disse que a linha que vem de Maranguape até aqui está operando normalmente. A Crislânia Araújo, é estudante, ela disse que demorou 1 hora lá no terminal da Messejana, ela veio de Cascavel, desceu no terminal da Messejana e esperou 1 hora por um ônibus até o Siqueira, e aqui no Siqueira já está 1 hora também. Ela está tentando chegar ao Aracapé, e quando eu conversei com ela estava pedindo um Uber, e o Uber estava o dobro do que normalmente custaria. Ela disse que a viagem custaria normalmente R$9, e está custando R$18 nesse horário. O Vander Jason Soares, é polidor, ele disse que chegou às 5 horas, saiu de casa às 5 horas da manhã, para pegar o ônibus na Osório de Paz, e está até agora aqui no terminal do Siqueira, esperando o ônibus para ir para o Washington Soares. Todos eles já estão avisando nos trabalhos que vão chegar muito atrasados, todos já estão muito atrasados, porque a gente começa normalmente às 8 horas da manhã. Então, eu observei aqui que os profissionais do Sim de Ônibus estão fazendo justamente essa orientação. Quando há muitos ônibus parados aqui e poucos circulando, viaturas saem acompanhando as linhas de ônibus e eles só estão operando pelas principais vias dos bairros.
E quando chega uma linha, chega uma linha de determinado bairro, ela é reorientada para levar a fila que tiver maior aqui dentro do terminal. Porque a orientação que eles estão recebendo é meio que para movimentar as pessoas que estão dentro do terminal para que elas consigam sair daqui de dentro. Ítalo. Ok, Rose, muito obrigado. Então, pelo que a gente pode observar, tem algumas pessoas não estão nem saindo de casa, né? Porque já estão se antecipando aí a situação de caos instalada em muitos locais aqui de Fortaleza. Agora nós vamos ao vivo para o outro lado da cidade, terminal do Antônio Bezerra, um dos maiores aqui da capital, que traz pessoas da região metropolitana aqui para Fortaleza. Quem conversa com a gente agora é o repórter Luciano Rodrigues. Luciano, bom dia. Como é que está a situação aí no terminal do Antônio Bezerra? Bom dia, Ítalo. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Povo CBN. A situação do terminal do Antônio Bezerra é muito semelhante à do terminal do Siqueira. Poucas linhas de ônibus estão circulando no terminal, muitos ônibus estão parando, os ônibus que chegam também estão estacionando, muitas viaturas também aqui no terminal. Eu conversei com algumas pessoas que não quiseram se identificar, Ítalo, e muitas delas estão esperando há mais de 1 hora aqui dentro do terminal. Aparentemente, os ônibus das empresas Vega e São José não estão circulando. A parada de ônibus que fica aqui fora do terminal, que recebe pessoas da região metropolitana, está bastante lotada, com poucas pessoas conseguindo sair de lá. Aqui dentro do terminal, a situação é muito tranquila, apesar de ter muita gente e o fluxo está praticamente zero. Então... Alô, Luciano? Oi, então? Ok, são essas as informações. Muito obrigado. Agora nós vamos com Eduarda Talice, que tem novas informações sobre a onda de ataques e a paralisação dos ônibus aqui na capital. Exatamente, Ítalo. Só para complementar aí a informação do Luciano, outra linha que a gente está sabendo, recebeu informações de que não está funcionando, é a linha 206, que faz essa escolta aí no Padre Andrade por ter sido considerada uma linha de risco. O Fernando da Parangaba diz que está na escuta e está esperando o ônibus Dias Macedo, Alberto Craveiro, há 2 horas e não consegue ter aí um retorno e não conseguiu também se deslocar. A gente recebeu também uma informação aqui de semáforo, Dom Manuel com Duque de Caxias apagados, e muitas pessoas estão comentando aqui essa relação de o governador não pedir apoio do Exército. O governador, na verdade, solicitou sim, né? É importante dizer, solicitou esse apoio do Exército, na verdade o apoio da Força Nacional, e aí o ministro Sérgio Moro considerou que, mesmo diante dos 40 ataques, considerou que só enviaria se fosse algo considerado um prejuízo à segurança pública, e não vai mandar as Forças Nacionais para o Ceará, isso em decisão informada até a noite de ontem, quinta-feira, mas informou que vai conversar com as forças federais no estado, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penitenciária, para fazerem um reforço aí nessa operação de segurança. Ítalo. Ok, Duda, muito obrigado.